Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ED. Nessa aula eu gostaria de focar em tipos estruturados, principalmente com alocação dinâmica e utilização de ponteiros em tipos estruturados. Então, como exemplo, eu começo definindo aqui um struct, que é um ponto, né? As estruturas servem para associar informações, principalmente que não são do mesmo tipo. Por exemplo, é, campos, características importantes de um aluno, características de um professor, enfim, você consegue associar e agrupar, a palavra que eu estava procurando é agrupar características que não necessariamente são do mesmo tipo. Então, aqui nessa estrutura, eu estou definindo uma informação que é do tipo ponto, ponto no plano 2D mesmo, que tem dois campos, a gente chama as propriedades de um struct de campos, os campos x e y, que por acaso aqui são do mesmo tipo, mas poderiam ser de tipos distintos, tá? Logo depois, eu faço um typedef, eu defino um tipo do usuário, né? A gente usa o typedef para definir um tipo do usuário. O nome desse tipo é ponto, com letra maiúscula, e esse tipo é definido como um struct ponto, que é o nome da minha estrutura acima, ok? Então, dessa forma agora, eu posso definir variáveis que são desse tipo ponto, porque eu tenho um tipo do usuário, meu tipo que eu defini com esse nome. Por enquanto, eu vou pular essa parte, vou para main. E aí, dado que eu defini aquele tipo, eu posso definir uma variável como eu estou fazendo aqui, ponto P. O que eu estou fazendo? Eu estou declarando e já alocando espaço, uma variável local, uma alocação estática. Eu estou reservando espaço de memória na stack, na pilha de execução do programa, para essa estrutura ponto que tem dois campos de tipo float, x e y. Para acessar os campos dessa estrutura P, eu uso a sintaxe de ponto. P seta P.x, P.y, eu acesso os campos x e y da estrutura e posso fazer leitura e atribuir valores, como eu estou fazendo aqui, atribuindo os valores 10 e 6.2, tá? Mas eu posso também definir ponteiros para essa estrutura. No C eu posso definir ponteiro para tipos primitivos e para tipos do usuário, tá? Posso definir ponteiro para qualquer um desses tipos. Nesse caso aqui eu estou definindo um ponteiro para um tipo definido pelo usuário, que eu defini. E aí eu estou declarando uma variável pp, que é do tipo ponto pointer, tá? Do tipo ponteiro para pointer. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando uma variável pp na pilha de execução, na stack também, é uma alocação estática, que é um ponteiro para ponto. Mas eu não estou inicializando nesse momento aqui a variável pp. Eu inicializo ela aqui, né? pp, que é um ponteiro, vai receber o endereço de memória dessa estrutura que eu já aloquei e já até atribuí valores aqui em cima, tá? Então, pp está apontando agora para p. Se pp está apontando para p, eu consigo alterar os valores das coordenadas x e y através de pp, usando agora uma notação diferente, né? A gente sabe que para trabalhar com ponteiro, a gente tem lá o operador conteúdo de pp. Isso aqui vai ser uma estrutura, porque pp é um ponteiro para uma estrutura. Se eu pego o conteúdo de pp, eu vou pegar a estrutura e a partir daqui eu posso usar ponto. Veja até que a IDE está mostrando para mim, x ou y, posso acessar, certo? Por exemplo, isso. Mas posso usar essa notação, essa sintaxe, mas posso usar também a notação de seta. Ao invés de fazer asterisco pp com parênteses ponto x, eu posso usar pp seta x, tá? Então, a sintaxe de seta a gente utiliza quando a gente tem um ponteiro para uma estrutura. Tá bom? Já tive aluno que não gostava de seta, usava só notação de asterisco com parênteses. O problema é quando você tem muitos aninhados, aí fica uma confusão danada, né? Parênteses aninhados e tudo mais. A notação de seta pode ser bem útil, eu recomendo a utilização, tá?
Então, olha só, quando eu faço pp seta x no meu exemplo, pp seta y, eu estou alterando as coordenadas x e y, que estavam com valores 10 e 6.2 e vão passar a estar com valores 5 e 5, ok? Bom, eu fiz uma alocação estática aqui. Posso fazer alocação dinâmica de estruturas? É claro que eu posso, usando uma loc também. Então, por exemplo, eu estou alocando o ponto A, que é o endereço dessa estrutura que eu estou colocando aqui na RIP, usando uma loc. Como é que é a sintaxe, né? O ponteiro para o ponto, estou chamando de A, esse ponteiro, recebe typecast.pointer, malloc, sizeof, que tamanho da estrutura. Então, sizeof aqui em cima da estrutura. Quando eu faço essa alocação, eu não estou alocando agora na stack, eu aloco esse espaço de memória para caber a estrutura lá na RIP, que é outra pilha, que é a pilha dinâmica. A variável A, que é a variável ponteiro para ponta, ela está na stack, ela é uma variável local. O conteúdo dela é o endereço da RIP, da onde foi alocado essa estrutura, tá? Então, posso acessar com notação de seta também, a seta x ou a seta y, os campos x e y, a partir da estrutura, a partir do ponteiro A. Mesma coisa no exemplo anterior, tá? Agora, qual a diferença, né, de você ter ponteiro, não ponteiro, em termos práticos, né? Eu tô dando um exemplo aqui, eu implementei uma funçãozinha imprime ponto, que ela recebe, olha só, o ponto P, tá? Ela não recebe o ponteiro, ela recebe o ponto P. E aí, o que ela faz? Ela imprime as coordenadas x e y. Ela recebe o ponto P e imprime as coordenadas x e y desse ponto, tá? Quando eu passo o ponto, a estrutura inteira, o que acontece? A estrutura inteira é copiada na pilha. Então, o que eu tenho aqui no escopo de imprime ponto dessa função é uma cópia da estrutura ponto que foi passada como parâmetro, tá, gente? Então, aqui a gente tem que prestar atenção que algumas funções, isso pode dar um problema. Não nessa daqui, né? Imprime é uma função dita que ela não tem efeitos colaterais, então ela não muda os valores da estrutura original. Então, o que ela faz? Só imprime os valores, portanto, não tem tanto problema você passar a estrutura sendo copiada nesse caso, tá? Agora, né, teoricamente, isso aqui vai imprimir. Agora, eu tenho uma outra função que é a seguinte, olha só, muda a posição. Essa função aqui ela é interessante. O que ela faz? Ela recebe um ponto, duas coordenadas x e y, e ela faz o seguinte, ela incrementa a coordenada x com o valor da coordenada x do parâmetro, e y ela faz a mesma coisa. Essa função aqui vai dar certo, gente? Ela não dá certo não. Por quê? O ponto P, ele é copiado na pilha. Então, quando a gente faz essas atribuições aqui, a gente está fazendo as atribuições na cópia e não na estrutura original. Então, essa função aqui, ela não tem efeito nenhum. E a gente pode até ver, porque no meu programinha eu faço assim, ó, quer ver? Eu imprimo o ponto original, depois eu tento mudar a posição, que deveria ser o ponto original, que tem os valores 5. Não, estou passando o ponto A. Tem os valores 4 e 3, deveria ser 6 e 7, né? Que eu deveria imprimir depois. E, na verdade, eu continuo imprimindo o valor original, tá? Deveria ser A aqui. O valor original, vou continuar imprimindo 4 e 3. Então, olha, coordenada 5 e 5 do primeiro ponto, que é o ponto P que eu imprimo, o primeiro, esse aqui. E depois, apesar de eu ter chamado a função muda posição, o ponto A continua com os valores 4 e 3, tá? Não era isso que eu queria. Como é que eu faço para mudar isso daqui, né? Para essa função ficar certa? Eu vou trabalhar, quando a gente já expliquei para vocês em aulas anteriores, com ponteiro, né? Se eu trabalho com ponteiro, eu consigo acessar a estrutura original e não é passado a cópia, não é copiado na pilha, né? Eu não atribuo valores à cópia, e sim a estrutura original. Então, aqui eu vou ter que mudar, aqui em cima,
QD, onde eu passo, mudo posição, eu não passo mais o A, eu passo realmente o ponteiro, e eu vou mudar aqui. Agora tem que dar certo. Deu certo aqui, 5 e 5 é o valor do ponto original, 6 e 7 é o valor realmente do ponto anterior somado de 2 e 4, depois de ter executado a função muda posição, ok? Então, isso daí tá claro. A gente tem que prestar atenção que a estrutura, se for passada, a estrutura vai ser copiada a estrutura inteira. Quando a gente não quiser fazer isso, sempre lembrar de passar o ponteiro para a estrutura para a gente ter acesso à estrutura original, tá? Como eu capturo dados do teclado para uma estrutura, estou usando aqui a função captura para fazer isso. Lembrando aqui, óbvio que eu tenho que passar o ponteiro, porque eu estou querendo alterar os valores das coordenadas nessa função, então tem que passar o ponteiro. Peço o usuário para digitar e uso o scanf, né, passando o endereço do campo, né, o endereço p seta x é o campo x, eu preciso acessar o endereço para poder escrever o valor da coordenada lá no campo certinho, tá? Então, eu chamo essa função captura para capturar e depois vou imprimir, usando a função imprimir que eu já mostrei. Vamos ver se está certo. Então, coordenada x, por exemplo, 2.0. Coordenada y, 9.0. Vou imprimir o ponto 2 e 9 certinho. Agora, um outro exemplo. Bom, vou mostrar agora um outro exemplo de estrutura. Estou definindo aqui uma estrutura chamada struct_circ, que tem como campos um ponto, um ponteiro para um ponto P, e o raio, que é um float. E aí eu estou definindo um tipo de usuário, um tipo do usuário, usando um typedef, struct_circ, que é o nome da estrutura, e o nome do meu tipo, que é círculo, ok? Vejam que essa é uma estrutura que tem uma característica especial, que é a seguinte. Ela tem um campo, que é um campo P, que é um ponteiro para uma outra estrutura, tá? Então, a característica aqui interessante que muda com relação ao outro struct que eu estava utilizando. Muda um pouco, não tanto assim, né? Mas vamos lá. Nesse caso aqui no meu exemplo, eu estou inicializando um círculo, certo? Com uma alloc, estou alocando, ou seja, estou alocando um espaço da heap com uma alloc e atribuo os campos P e R da mesma forma que eu já fiz antes com a anotação de seta, porque C é um ponteiro para o círculo. E atribuo aqui nesse caso, olha só, o PP ao centro, ou seja, o ponto PP, que eu já estou utilizando lá como exemplo desde o início do meu programa, vai ser agora o centro do meu círculo e o raio desse círculo que tem um tamanho de 10, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso implementar uma função para saber se um determinado ponto está no centro, tá no centro não, tá dentro do círculo, tá no interior do círculo ou não, né? Então, por exemplo, para saber se está no interior, eu faço o seguinte, eu recebo um ponteiro para o círculo e um ponteiro para o ponto P, que eu quero saber se está dentro ou se está fora, e calculo a distância euclidiana entre o ponto central e o ponto que eu estou querendo perguntar, ok? Então, um ponto que é o centro do círculo e um ponto qualquer que eu quero saber se está fora ou dentro do círculo. Se a distância for menor do que o raio, isso significa que o ponto está dentro do círculo. Se a distância for maior do que o raio, significa que está fora do círculo, tá? A distância euclidiana eu estou calculando aqui nessa função, que é aquela fórmula que vocês já conhecem, né? Que usa raiz quadrada. Eu não preciso ficar falando aqui como fazer isso para vocês, que é a distância entre dois pontos P e Q, tá? Então, olha só, vamos voltar lá ao meu exemplo. O que eu faço? Eu vejo primeiro se o ponto PP
que eu defini como próprio centro do círculo. Então, é óbvio que o centro do círculo está dentro do círculo, né? Não tem nem o que discutir. Aí depois eu pergunto se o ponto A, que é aquele meu pontinho que eu estava usando no exemplo anterior, que eu somo ele, vai virar, a coordenada x é 6, y é 7, eu pergunto se está no interior do círculo ou não, tá? Aí depois eu coloco o x do A, coordenada x do A e a coordenada y bem para longe, para a gente verificar se a função interior está funcionando ou não, né? Bem para longe do centro. Então, olha só, coordenada do ponto, eu vou colocar um valor 2, 4. E aí o primeiro ponto, que é o próprio PP, está no interior do círculo, porque é o próprio centro do círculo. O segundo ponto, que é o ponto A, também está dentro do círculo. E o terceiro tá fora, porque eu coloquei os valores bem distantes do centro para as coordenadas x e y, tá? Então, acho que é isso que eu queria lembrar para vocês sobre estruturas, como manipular as estruturas, focando bastante em alocação dinâmica e utilização de ponteiro para estrutura. A gente vai usar muito estruturas em structs, em estruturas de dados, principalmente nas estruturas encadeadas, tá? Então, vocês precisam estar bem afiados nessa parte da matéria. Ponteiros para estrutura e alocação dinâmica. Ok, gente, até a próxima. Tchau, tchau.